Versículos 14 e 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que serão usados na pregação dessa noite. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Na pregação anterior, nos versículos 12 e 13 dessa carta, que compõem o início das exortações finais, nós naquele momento ouvimos a exortação bíblica para que a congregação possa reconhecer os líderes da igreja, tendo por eles amor e consideração por causa do trabalho que eles realizam em nosso meio. Naquele momento nós explicamos, não é em razão deles mesmos, porque não há como não encontrar falhas, defeitos na liderança da igreja, mas é por causa da posição que eles estão como ministros de Cristo, realizando o trabalho de Deus no meio do seu povo. Agora o apóstolo Paulo prossegue para oferecer algumas exortações com respeito às atitudes mútuas entre os membros da congregação. Tudo aquilo que Paulo vai dizer agora para a congregação em geral, em certa medida, ele já indicou que é parte do trabalho da liderança, como no texto que nós lemos nos versículos anteriores, 12 e 13. Mas agora o apóstolo Paulo chama a própria congregação a manifestar essas atitudes cristãs. Então nós lemos nos versículos 14 e 15 sobre as atitudes corretas dos membros da congregação na relação com aqueles que apresentam dificuldade de obedecer a palavra de Deus, aqueles que estão passando por um momento de tristeza e desânimo, e também para com os fracos na congregação. Irmãos, geralmente ninguém gosta de ser chamado de crente imaturo, não é? Geralmente ninguém gosta, às vezes nem aceita ser chamado de crentes imaturos. Porém, nem todos os que se julgam maduros são de fato crentes maduros. Nem todos os que se julgam maduros, não gostam de ser considerados como imaturos, agem como crentes de fato maduros. E nesse sentido, esse texto da Escritura é muito importante para nós, porque ele não apenas nos estimula à maturidade, mas ele também confronta a nossa arrogância quando nós nos julgamos maduros, mas não agimos como crentes maduros. Então esse texto realmente é belíssimo para isso. Para começar, é importante nós recordarmos um pouco aqui sobre essa congregação para quem Paulo está escrevendo, a congregação na cidade de Tessalônica. Nós acabamos de ler aqui a conversão de muitas pessoas, dentre os judeus e gentios, até mesmo pessoas de alta posição na cidade de Tessalônica. E nos capítulos anteriores dessa primeira carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala sobre muitas virtudes da igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala que essa era uma igreja animada na fé e no amor. Paulo fala que era uma igreja que praticava a hospitalidade de maneira muito forte. Também era uma igreja fortemente propagadora do evangelho, de tal maneira que a fama delas e o evangelho por meio dela estava se espalhando por uma região muito grande.
Paulo menciona Acaia e Macedônia como a região que estava sendo alcançada pelo trabalho evangelístico dessa congregação. Mas apesar de mostrar que a igreja em Tessalônica era uma igreja com muitas qualidades, com muitas virtudes, apesar disso o apóstolo mostra que essa igreja tinha suas dificuldades, ela tinha os seus problemas, ela precisava enfrentar os seus desafios. E nesses versículos, Paulo indica que na congregação havia algumas pessoas que não queriam trabalhar e que por causa disso estavam demonstrando um comportamento desordeiro no meio da congregação e até mesmo perante os de fora. Já outros estavam sofrendo por causa da perseguição que estavam recebendo tanto dos judeus como dos seus conterrâneos. Então, dentro da sua própria família, na sociedade, estavam sendo ferrenhamente perseguidos, e essa perseguição estava levando ao esfriamento na fé de algumas pessoas, e até mesmo a morte de algumas pessoas na congregação também estava causando tristeza na congregação. E Paulo menciona ainda um grupo de crentes na congregação que ainda não tinham conseguido desenvolver-se bem na fé cristã, ainda demonstrava muitas fraquezas e precisavam então serem cuidados para que não acabassem voltando para suas antigas práticas ímpias e idólatras. Então, veja, irmãos, uma congregação mesmo com tantas qualidades, com esses problemas, percebam que não é uma congregação isenta de certa tensão. Há de fato dentro da congregação uma certa situação de tensão que pode comprometer o bom desenvolvimento dessa congregação, e eventualmente no meio desses fracos, desanimados, tristes, eventualmente um irmão acaba ofendendo a outro irmão, um irmão acaba machucando outro irmão. Então o apóstolo Paulo escreve essas exortações, indicando que a congregação deve se esforçar para cuidar de cada grupo necessitado dentro da congregação. Então, o pastor deve se dirigir a essas pessoas nas pregações, os presbíteros devem acompanhar essas pessoas no acompanhamento pastoral, mas também a congregação devem ter atitudes apropriadas em cada pessoa, cada um desses grupos de pessoas na congregação. Então, a primeira exortação que o apóstolo Paulo nos faz é com relação aos insubmissos. Então, esses insubmissos ou desordeiros, como a palavra também indica, é muito possível que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo essas exortações finais, eu já mencionei isso na pregação passada, ele está retornando a alguns temas que ele já mencionou ao longo da carta, e é possível que o apóstolo esteja falando aqui sobre aquele grupo de irmãos que ele já mencionou no capítulo 4, versículo 9 a 12, quando ele falou sobre o amor fraternal. Nós explicamos isso naquela pregação. O amor entre os irmãos estava comprometido por causa da atitude desordeira de um grupo de pessoas que não queriam trabalhar, e Paulo indica que está se referindo a essas pessoas aqui, porque embora ele não explica mais sobre isso aqui, na segunda carta, no capítulo 3, ele vai tratar especificamente sobre esses desordeiros, e Paulo usa a mesma palavra que ele usa aqui para esses desordeiros ou insubordinados. Então Paulo está
tratando então dessas pessoas que não estavam se submetendo às instruções da igreja e até mesmo aos exemplos que o próprio apóstolo havia deixado na congregação, porque ele mesmo trabalhava dia e noite, duramente, para não ser pesado aos irmãos, e por meio do seu trabalho ele conseguir, junto com seus 2 companheiros, o sustento necessário durante a sua estadia em Tessalônica. Então Paulo orienta a congregação que a maneira apropriada de lidar com esses desordeiros insubordinados é por meio da instrução. Devemos começar o tratamento com essas pessoas por meio da instrução. Então, ao invés da igreja tolerar essas coisas e eventualmente até mesmo se associar com atitudes erradas dessas pessoas, devem instruir essas pessoas com a palavra de Deus e com o seu exemplo, para que elas aprendam a terem o seu sustento por meio do trabalho, e assim não ser pesado aos de dentro e não demonstrar um comportamento impróprio para com os de fora. Eu falei um pouco mais sobre isso naquele momento. A segunda exortação que o apóstolo Paulo dá é para os desanimados, aqueles que precisam ser consolados, animados. É possível que na igreja de Tessalônica tenha vários motivos que acabaram deixando alguns irmãos desanimados, mas com certeza pelo menos 2 o apóstolo Paulo menciona claramente aqui na carta. Paulo falou no capítulo 2, versículo 13 a 16, sobre a perseguição. Então, a igreja estava sofrendo debaixo de severas perseguições, e é possível até que alguns mortos na igreja tenham sido decorrentes da perseguição. E Paulo, então, combina o sofrimento decorrente da perseguição e a tristeza decorrente da morte como motivos para que alguns irmãos da congregação estivessem desanimados. Então, de fato, quando qualquer crente é submetido a uma grande tribulação, a perseguição, a opressão durante muito tempo, isso acaba causando um certo tipo de esfriamento, de desânimo, uma perda de força para continuar na jornada. Nós sabemos que a perseguição realmente é um grande desafio para uns, embora quando a gente olha para a igreja ao longo da história, de vez em quando a gente está descobrindo que a perseguição serviu como uma semente para o cristianismo, porque na perseguição os verdadeiros crentes davam sua vida pela fé, e isso era um estímulo e um testemunho poderoso para outros crentes abraçarem a fé cristã com muita convicção. Mas do outro lado, nós também lemos na história da igreja cristã sobre muitos crentes que fracassaram e abandonaram a fé no momento das grandes perseguições. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, ele estimula a igreja para que possam ajudar essas pessoas na igreja que estão sofrendo por causa de desânimo, por causa de tristeza. E ele, então, nos dá, nessa própria carta, ele nos dá um instrumento como nós podemos consolar essas pessoas que estão passando por momentos de tristeza, de desânimo. O próprio apóstolo Paulo, ele, na sua longa saudação do capítulo 1, ele menciona a vinda de Cristo como o grande consolo do crente. O grande consolo do crente que sofre nessa vida, o grande consolo do crente
que experimenta tribulação e tristeza e desânimo, é a vinda de Cristo. Nós não devemos esperar consolo nesta vida, nem nas coisas que esta vida oferece, mas é em Cristo Jesus. No primeiro capítulo dessa primeira carta, no versículo 10, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes a Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, com essas palavras, o apóstolo Paulo consola os irmãos que estavam sofrendo debaixo de perseguição, ao mesmo tempo que anuncia que o dia da vinda de Cristo será de salvação da ira de Deus para os crentes, mas será um dia de angústia e sofrimento debaixo da ira de Deus para todos aqueles que não servem ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra de consolo para as pessoas que sofrem, como o próprio apóstolo Paulo indica aqui na carta, é a promessa de que Cristo voltará e vai pôr fim a todo sofrimento. Às vezes, nós tentamos pôr fim ao nosso sofrimento com as nossas próprias decisões, as nossas próprias atitudes, julgando que a nossa sabedoria é maior do que a sabedoria de Deus. Porque quando nós estamos enfrentando sofrimentos pesados, nós achamos que nós não vamos conseguir, então a gente quer pôr fim àquele sofrimento a todo custo. Quando Paulo escreve a segunda carta, ele repete esse consolo, anunciando no início da segunda carta que Deus vai dar retribuição à igreja perseguida e também àqueles que perseguem a igreja. A igreja perseguida será recompensada com um lugar ao lado do Salvador Jesus, e aqueles que perseguem a igreja serão recompensados com o eterno banimento da presença do Senhor e da graça do seu poder. Nisso, a igreja encontra o consolo que precisa para enfrentar as situações das maiores angústias nessa vida, em Cristo e na promessa da sua vinda, que porá fim a todo sofrimento e retribuirá com castigo aqueles que têm feito a igreja do Senhor Jesus Cristo sofrer. E em terceiro lugar, como em toda a igreja, o apóstolo Paulo faz menção dos fracos na fé, aqueles que, por falta de entendimento e de confiança em Deus, têm mais dificuldade de progredir, de avançar na fé em Cristo Jesus, e por causa disso, esse grupo de pessoas, eles experimentam mais reveses em sua jornada cristã. Eles caem mais facilmente em pecados que talvez outros não caiam. Eles não conseguem suportar com firmeza certas situações que outros na congregação consigam suportar. Paulo também já deu indicação dessa situação em alguns momentos na carta, por exemplo, quando ele tratou sobre a necessidade de santificação. Os primeiros versículos do capítulo 4, versículo 1 a 8, Paulo está chamando a igreja a crescer em santidade diante de Deus, na sua luta contra a prostituição, porque existiam pessoas na congregação que ainda estavam muito envolvidos com a prostituição e com a idolatria. E o apóstolo Paulo, então, chama a igreja a crescer em santidade perante o Senhor. E também, quando o apóstolo falou sobre o amor fraternal, ele também chamou a igreja a desenvolver um comportamento apropriado diante de Deus. Então,
o apóstolo Paulo reconhece que nessas áreas a igreja precisava, algumas pessoas precisavam realmente se desenvolver, crescer, precisava progredir na fé. Essa necessidade de progresso na fé, na verdade, é a necessidade de toda a igreja. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele também fala dessa necessidade de progresso na fé, no capítulo 2, o versículo 6 e 7 da carta aos Colossenses, ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O apóstolo insiste que aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que têm tropeçado mais vezes, aqueles que têm tido mais dificuldade de se manter firme na fé em alguns momentos da sua vida, eles são chamados a superarem essas fraquezas com a graça do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo coloca sobre os próprios fracos uma responsabilidade de buscar a graça do Senhor para crescer, para avançar e para superar essas fraquezas e pecados. Então, notem que Paulo, ele não deixa de colocar um peso de responsabilidade sobre os fracos. Ele não simplesmente está dizendo, não, o fraco é assim mesmo e agora nós temos que cuidar disso. Mas ele realmente está dizendo, o fraco não deve descansar em sua fraqueza, mas deve buscar a graça do Senhor para vencer as suas fraquezas, para superar os seus pecados recorrentes e assim avançar na caminhada da fé. Mas apesar disso, o apóstolo Paulo aqui na carta aos Tessalonicenses, ele acrescenta que esses fracos também precisam ser carregados pelos mais fortes. Notem as palavras do apóstolo quando ele fala que ampareis os fracos, colocar aqui o ombro do lado, segurar. Às vezes a gente faz isso quando nós estamos acompanhando, por exemplo, um velório, que pessoas, por causa da tristeza, do choro, do desgosto, estão bem enfraquecidos e às vezes até alguns chegam a desmaiar. Então a gente se coloca do lado daquela pessoa para garantir que ela não vai cair se ela em determinado momento vier o desmaio. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Aqueles que são mais fortes devem se colocar ao lado dos mais fracos para ajudá-los a continuar na caminhada. Então, se de um lado o apóstolo Paulo não deixa de chamar os mais fracos à responsabilidade de buscar a graça do Senhor para superar suas fraquezas e vencer pecados recorrentes e progredir na fé, ele não deixa realmente de ensinar que os mais fortes da congregação têm uma grande responsabilidade sobre esses mais fracos. A recomendação do apóstolo é fácil de compreender, porque a gente sabe na prática que, apesar da exigência bíblica para que os mais fracos realmente busquem a graça de Deus para superar suas fraquezas, a gente sabe que na realidade há muitos crentes na congregação, aqui e em qualquer igreja, que depois de longos anos na congregação ainda serão crentes muito fracos, que precisarão da ajuda dos seus irmãos para continuar a caminhada da fé. A nossa atitude para com os fracos não deve ser o caminho da rua é aquela ali, ó. Não deve ser. Então você é fraco, então por favor, então não tem lugar para você aqui.
Lembre-se que o que Paulo está ensinando aqui é a nossa atitude para com os nossos irmãos. Esses fracos ainda são nossos irmãos. Esses que enfrentam grandes dificuldades para prosseguir na jornada cristã, em meio às fraquezas e pecados e tombos e quedas, ainda são os nossos irmãos. Devemos lembrar que Cristo morreu também por eles. Portanto, aqueles que têm recebido do Senhor a graça de serem mais fortes diante dessas situações que esses nossos irmãos têm mostrado grande fraqueza, devemos reconhecer que não foi sem razão que Deus concedeu mais força para esses irmãos. Por isso devemos olhar para as pessoas que Deus colocou ao nosso lado e reconhecer que o Senhor tem nos concedido graça para que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Em alguns casos, a fraqueza é fruto da ignorância. Às vezes o cristão não sabe exatamente o que fazer, não sabe exatamente onde botar a sua confiança, não sabe exatamente qual é a promessa de Deus naquela área. Então, muitas vezes, ela, na sua ignorância, ela mostra fraqueza em lidar com determinadas situações. Mas em outros casos, nesses casos de fraqueza por causa da ignorância, então esses irmãos, eles são ajudados por meio da instrução. Então, desde a pregação, ao trabalho dos presbíteros, o relacionamento com demais membros, eles vão aprender o que a palavra de Deus ensina sobre aquela situação específica. E assim, no momento em que ele aprende com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus requer dele, então ele busca no Senhor a graça para viver conforme a sua palavra. E assim, aquela fraqueza desaparece na vida desse irmão ou irmã. Em outros casos, a fraqueza não é em razão de não saber qual é a vontade de Deus naquela situação, mas realmente é por causa de uma falta de confiança. Às vezes o irmão ou a irmã sabe exatamente o que a palavra de Deus diz, sabe exatamente o que fazer, tem recebido as devidas instruções da palavra de Deus, seja na pregação, seja por meio dos presbíteros, seja no relacionamento com os demais membros da congregação, mas apesar disso, eles continuam enfrentando dificuldades em sua caminhada cristã, porque lhe falta confiança nas promessas de Deus, para lidar apropriadamente com essas situações. Então, nesse caso, não é por instruí-lo que a igreja vai ajudá-los, mas por meio de orar por eles e com eles. Não é somente orar por eles e deixando-o de lado, e não o acompanhando, e não estando ali do lado dele nos momentos que as fraquezas vierem, mas é orando por eles, mas também orando com eles. Não deixando de ensinar, mas compreendendo que, em alguns casos, o progresso na fé de alguns irmãos é muito lento, irmãos. Às vezes nós até julgamos que nem conseguimos ver progresso, e olhe que progresso na fé é uma coisa que os pastores da igreja estão procurando verificar na vida dos membros a cada visita anual. Na prática reformada, os presbíteros visitam as famílias pelo menos uma vez no ano, justamente para avaliar como essa família está progredindo na fé e quais são os obstáculos que eventualmente estejam dificultando o progresso desses irmãos na fé. Então, percebam que em uma congregação, mesmo em uma congregação saudável, existem aqueles que mostram resistências em viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, existem aqueles que se mostram desanimados em razão de tribulações que enfrentam na vida,
Existem aqueles que estão fracos na fé, seja por ignorância e precisa ser instruído, seja por falta de confiança, mesmo quando sabe quais são as promessas de Deus para eles. E é exatamente aqui que os crentes maduros devem se destacar na igreja em relação aos imaturos. As duas exortações finais do apóstolo, no final do versículo 14 e no versículo 14 e versículo 15, essas duas exortações, elas se combinam, revelando duas marcas extremamente importantes na vida de um cristão maduro: paciência de um lado e não retribuir mal por mal do outro lado. A palavra paciência aqui não significa apenas esperar algum tempo. Não é paciência, né? Fique esperando. Não tem a ver somente com o tempo, com a espera, mas principalmente uma atitude de suportar, uma atitude de sofrer em benefício de outras pessoas. Então observe como é importante essa exortação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Paciência, então, fala da capacidade que o crente tem de suportar sofrimento causado pelo pecado. Nós somos atacados pelo pecado de toda maneira. Nossa própria natureza causa sofrimento a todos nós. O diabo causa sofrimento a todos nós. O mundo caído em pecado nos causa muito sofrimento, mas de vez em quando os sofrimentos são causados dentro da própria irmandade. Os sofrimentos são causados por nossos próprios irmãos e às vezes são causados pelas pessoas mais próximas de nós que não deveriam fazer isso, que deveriam promover o nosso bem, mas acaba que estão promovendo sofrimento a nós. Apesar disso, a palavra de Deus nos ensina que ainda é o seu dever suportar o sofrimento por amor ao seu irmão, por quem Cristo morreu. Chamo a sua atenção agora para Romanos capítulo 15, os primeiros 7 versículos. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqueles que receberam mais do Senhor devem suportar a carga dos mais fracos. Aqueles que estão mais fortes diante do Senhor devem ajudar e carregar e conduzir e amparar
os fracos, desanimados, os desordeiros. Os crentes mais maduros devem ser pacientes com crentes mais fracos e devem tomar todo o cuidado para não cair na tentação de retribuir o mal com o mal. Observe que muitas vezes é na falta do primeiro que o segundo toma lugar, ou seja, na falta da paciência, a retribuição do mal por mal toma lugar. Por não conseguir suportar os sofrimentos causados por um irmão, pode levar à tentação de retribuir o mal a esse irmão que lhe ofendeu. Pode ser de fato uma grande tentação para nós quando nós somos afrontados, quando nós somos provocados, quando nós sofremos um dano causado por um irmão, de realmente naquele momento esquecer que a palavra de Deus nos chama a suportar com paciência e acabar revidando, dando troco. De vez em quando, a nossa atitude como pecador em retribuir o mal com mal ao nosso irmão, ou em qualquer outra situação, Paulo diz até com todos, com os de fora, muitas vezes a nossa atitude de retribuir o mal com mal não é uma atitude deliberada. Muitas vezes essa retribuição de mal com mal se dá de maneira velada, disfarçada. Quer ver uma forma muito sutil com que muitas vezes nós cometemos o mal contra outra pessoa, simplesmente não fazendo o bem a ela. Quando alguém que lhe ofende, que lhe machuca, está precisando de alguma coisa, a maneira como você retribui o mal a ela é simplesmente não acudindo ela naquela necessidade que ela está passando. Porque isso é mais fácil passar despercebido. Você não está fazendo nada de errado, você não está fazendo nenhum mal contra a pessoa. Você está sim, disfarçadamente, porque você não está promovendo o bem daquela pessoa. Aquela pessoa que lhe causou dano, muitas vezes ela tem feito isso ainda como um filho de Deus, como um servo de Cristo, mas que ainda não progrediu em sua fé, ainda é muito fraco, ainda é muito rude, ainda precisa ser quebrantado, mas Cristo morreu por ele. E você é chamado a cuidar, a promover, a fazer todo o bem para que essa pessoa se desenvolva. Então, não é simplesmente deixando de fazer o bem que você resolve a situação. Isso é muito interessante, porque veja a palavra que Paulo usa aqui, desse versículo 14, versículo 15. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, mas pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O texto aqui traduziu como seguir, mas essa palavra foi usada em várias outras passagens bíblicas para falar de uma perseguição, de uma busca obstinada, de uma busca feroz. Pense, por exemplo, quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 10, se referiu: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa da justiça. Mesma palavra Jesus usou. Ou quando Jesus encontrou com Paulo no caminho de Damasco, e disse para ele: Paulo, por que me persegues? Mesma palavra. Essa palavra não fala simplesmente que você deve ficar ao lado do bem.
Mas você deve perseguir, deve buscar, deve se esforçar, deve investir todas as suas forças para alcançar como seu objetivo. Promover o bem do seu irmão não é uma possibilidade. Promover o bem do seu irmão não é se estiver ao seu alcance. Nós não somos chamados a fazer o bem apenas quando der. Não somos chamados a fazer o bem apenas quando é conveniente. E muito menos, não somos chamados a fazer o bem apenas às pessoas que nos fazem bem. Jesus deixou isso muito claro. Amai os que vos perseguem. Promovei o bem de todos. Devemos perseguir o bem dos nossos irmãos a todo custo. Devemos promover o bem daqueles que nos maltratam, quanto mais um irmão que nos ofendeu. De fato, nós somos chamados a nos envolvermos ativamente para que os nossos irmãos mais fracos, desanimados, tristes, até mesmo aqueles que estão promovendo desordem na igreja, que eles possam alcançar maturidade. Nós somos chamados a isso. A promovermos, a usarmos os nossos dons para promovermos a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e a maturidade daqueles que ainda estão aquém na sua jornada na fé. Então, o segundo caso é resultado do primeiro, ou seja, fazer o bem em retribuição ao mal sofrido é uma virtude que procede do primeiro, ou seja, da paciência. Sem essa capacidade de sofrer as ofensas daquele que nos atinge, não será possível promover o bem em lugar do mal. A virtude da paciência é muito importante. Parou, foi? Estamos chegando ao fim. Em conclusão, irmãos, Tiago capítulo 5, versículo 7 nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele não apenas espera o tempo passar, mas ele faz tudo o que é necessário fazer com a terra e com a planta, para que quando a chuva vier, possa converter numa grande bênção para ele. Então, pensando sobre nossa congregação, com certeza nós podemos pensar em muito mais situações do que essa que o apóstolo Paulo mencionou aqui nessa carta. E é possível que a própria igreja de Tessalônica tivesse muito mais situações especiais de dificuldades, de problemas, do que aquelas que o apóstolo Paulo mencionou. Mas ele chama a atenção para esses fatos que ele está tratando em sua carta. Então, pode ser que, olhando para a nossa congregação, a gente perceba fraquezas de outra natureza, percebamos tristeza de desânimos em consequência de outras situações, possamos encontrar pessoas que estão relutando em viver uma vida de obediência a Deus por outras razões, que não apenas a questão de não querer trabalhar. Mas nós aprendemos nessa passagem que todos nós somos exigidos a sermos pacientes com esses irmãos que causam problema por causa de insubmissão ou que demandam atenção por causa de sua tristeza, de seu desânimo, ou que ainda não alcançaram uma maturidade cristã. Então pensem, por que você está aqui hoje ouvindo isso? Por que Deus está falando com você?
Por que Deus colocou uma pessoa perto de você, seja aqui na congregação, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, em qualquer lugar? Por que Deus colocou perto de você alguém que ainda é muito fraco na fé, alguém que anda muito desanimado, ou alguém que esteja enfrentando grandes dificuldades para obedecer a palavra de Deus? Por que Deus colocou você do lado dessa pessoa? Nós precisamos de crentes maduros na congregação, irmãos. Nós não precisamos de crentes que pensam que são maduros. Nós não precisamos de crentes que se ofendem se alguém sugerir que ele ainda não é maduro. Nós precisamos de crentes maduros. Crentes que possam suportar em seu próprio corpo por amor e para o benefício dos seus irmãos. Homens e mulheres maduros, que não retribuam o mal com o mal, mesmo quando foi gravemente ofendido, mas que na graça do Senhor possam retribuir o mal com o bem. Claro que essa maturidade não pode ser alcançada sozinha. Ninguém aqui pode de uma hora para outra decidir que foi maduro ou alcançar a maturidade por meio de qualquer exercício. Não é possível. Somente com a graça de Cristo Jesus é que nós, de fato, podemos ganhar essa força, essa resistência na luta contra o pecado. Por isso, não despreze as situações que você está vivendo na sua vida, onde você está sendo provado como crente, se você é de fato maduro ou não. E se você reconhece que não é, o caminho para você busque na palavra de Deus qual é a instrução bíblica acerca daquele assunto. E busque no joelho diante do Senhor a graça de Deus para lidar com aquela situação. Não despreze a situação que você está vivendo. Porque a cada nova situação que você tem de enfrentar, Deus está treinando você no progresso da fé, para que você, na luta contra aquela dificuldade, aquele problema, você possa sair mais forte ainda. Suporte as afrontas. Busque o bem ao que lhe causou mal. Para terminar, é bom saber que até mesmo os maduros ainda falham. Maturidade não significa perfeição. Mesmo aqueles que de fato já dão sinais de maturidade, aqueles que de fato já alcançaram um avanço na fé cristã, a ponto de fato suportar situações muito difíceis e não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Mesmo estes precisam da graça de Deus para não cair dessa posição de graça e para continuar no progresso da fé até o dia de Cristo. Mesmo os maduros precisam da graça do Senhor para não perderem a confiança que agora estão mostrando no Senhor e não venha no futuro abandonar o caminho, como a gente tem visto acontecer com muitas pessoas que nós mesmos julgávamos muito maduros. Algumas pessoas chegam a espantar-nos quando nós ouvimos falar que fulano abandonou o caminho do Evangelho. Fulano? Não é possível. Um homem, uma mulher tão madura, tão firme, ajudou a tantos. Não estamos de pé por nossa própria força. Estamos de pé pela graça do Senhor. E quando cairmos, o Senhor é poderoso para nos levantar. É como a palavra de Deus nos diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Eu quero encerrar com as palavras finais que o Senhor Jesus ensinou em João 16, versículo 20 a 22. Porque seja o forte ou o fraco, o maduro ou o imaturo, todos nós precisamos ser consolados pelo Senhor. E o Senhor nos ensina em João capítulo 16, versículos 20 a 22. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também são as promessas de Deus para conosco. Agora nós podemos estar sofrendo por causa do dano que o pecado nos causa. Até mesmo quando isso acontece nas pessoas mais próximas de nós. Nós sofremos. Mas assim como a mulher que depois de dar à luz se esquece da dor e se alegra com o bebê no seu braço, nós vamos esquecer tudo isso quando o Senhor se manifestar na glória celestial e por fim ao nosso sofrimento. Nós nem vamos nos lembrar de todo o sofrimento que nós tivemos de enfrentar nessa vida. Porque naquele momento o nosso coração será invadido por uma alegria que não terá mais fim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.